Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje, infelizmente, vou continuar falando sobre guerra. Desta feita, sobre a guerra deflagrada pelo Donald Trump contra o Irã, que é um Estado islâmico, é um país islâmico. É uma teocracia que era comandada até ontem, nos últimos 36, 37 anos, pelo Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto junto com a filha e uma neta, e mais outras pessoas, 201 pessoas no total, além dos 747 feridos num primeiro bombardeio que aconteceu na madrugada deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, hora local. Então, hoje o presidente do Irã, Massoud, declarou que a a morte, o assassinato, eles tratam isso como se fosse um martírio, né? Então eles se referem a quem morre, principalmente em situações de guerra, como mártires. Então, mas ele, desta feita, usou a palavra assassinato, que o assassinato do ex-comandante supremo do Irã, Ali Khamenei, significa uma declaração de guerra ao povo muçulmano, palavras dele. Só que não, né? Todos nós sabemos que a grande maioria dos países árabes e, consequentemente, a maioria esmagadora do povo muçulmano não compactua e jamais compactuou com as tiranias dos grupos terroristas, inclusive da Guarda Revolucionária do Irã, que agora mesmo matou, segundo números oficiais, mais de 7.000 manifestantes que estavam reclamando contra a inflação e a desvalorização do real, que é a moeda iraniana, foi desvalorizada em 50%, e uma inflação de 40%. Tudo isso, evidentemente, consequência da política desastrosa sobre todos os aspectos do ditador sanguinário, ex-ditador sanguinário, que acabou morrendo ontem. É como se fosse aquela velha máxima: quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, né? Ele é responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas, principalmente do seu próprio povo, por pura e simplesmente se manifestarem contra as suas decisões estapafúrdias. Agora ele sofreu as consequências, e junto com familiares e assessores diretos e indiretos que também sucumbiram nessa peleia. Nós não aprovamos nada disso, mas infelizmente esse indivíduo acabou concorrendo para esse final trágico. Além desses 201 mortos, num primeiro momento, ainda houveram 747 feridos, números oficiais, divulgados pela imprensa local, pela mídia iraniana, que até então estava sob censura total, inclusive acesso às redes sociais, internet, todo o povo iraniano estava impedido de ter acesso, como mais uma das represálias do regime tirano, do regime autodenominado teocrata, mas que todos nós sabemos era uma ditadura barata que acabou sucumbindo. E o que vai acontecer com o Irã após isso? A intenção, digamos assim, dos principais atacantes, no caso Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, seria exatamente a mudança do regime, ou seja, deixar de ser uma ditadura teocrata e passar a ser uma democracia, onde as pessoas escolhem seus representantes. Mas é muito improvável que isso aconteça, pelo menos num primeiro momento, a curto prazo. Até porque as autoridades remanescentes, digamos assim, o presidente atual, o Massoud, e juntamente com os demais autoridades equiparadas, leia-se aí o
presidente da Guarda Revolucionária, decretaram um luto oficial de 40 dias e feriado de 7 dias, pela morte de um sanguinário, tirano, bandido, criminoso e assim por diante. Vejam só a que ponto nós chegamos. Quer dizer, nós não, as autoridades iranianas chegam. Mas, como eu disse antes, é pouco provável que se torne uma democracia, pelo menos a curto prazo, justamente porque toda ditadura já tem um sistema automático de nomeação do sucessor no caso da falta dele. Quem não se lembra da ditadura militar aqui no Brasil? O general que estava para sair nomeava o seu sucessor, e é assim que as ditaduras funcionam, não tem escolha do povo. O povo não apita nada, só leva bordoada e no caso do Irã, bala. Aqui no Brasil também muita gente levou bala, foi torturado e morto pela ditadura lá entre 1964 e 1985. E o que acontecia na Venezuela também, quando o Hugo Chávez morreu de câncer, ele já antes de morrer, ele já tinha nomeado um sucessor igualmente tirano e sanguinário, incompetente, corrupto, despreparado e desqualificado igual ele. O Nicolás Maduro, que foi capturado ano passado pelos Estados Unidos e está preso junto com a mulher nos porões norte-americanos. E, evidentemente, por analogia, e se nós retrocedermos a outros exemplos contemporâneos ou ao longo da história recente ou da história antiga, é isso que acontece. Assim como os monarcas ao longo da história nomeavam seus sucessores, os ditadores usam a mesma prática de nomear seus sucessores. Mas, seja lá quem for o próximo líder ou chefe de Estado iraniano, vai ter muito trabalho, porque os Estados Unidos, assim como o Israel, estão determinados em aproveitar aí a oportunidade para sucatear, ou seja, destruir totalmente todas as instalações militares, ou quase todas, e principalmente as instalações que produzem ou vinham enriquecendo urânio com o suposto intuito de produzir uma bomba atômica num futuro próximo. Nada confirmado, mas declarações ao longo da história do próprio Ayatollah e de outros, e do seu antecessor, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que foi destituído, não, ele deixou o cargo em função da idade, morreu, na verdade, em 1989, e nomeou seu sucessor, o Ayatollah Ali Khamenei, que estava no poder até agora e também, igualmente ao seu antecessor, ficou até a morte. Esses cargos de ditadores normalmente são vitalícios, ninguém pode contra eles, ninguém consegue derrubá-los, a não ser que aconteça o que aconteceu na Venezuela, mas foi um caso atípico. Os Estados Unidos, como eu já disse, não tinha legitimidade nem autoridade para fazer o que fez, mas fizeram. O lado bom é que livraram a Venezuela e o mundo dos ditames do Nicolás Maduro. Mas isso não valida o que foi feito, não torna, não legaliza, melhor dizendo, o que foi feito pelos Estados Unidos. Eles não tinham autoridade. O Donald Trump não é o xerife nem juiz do mundo, mas esse indivíduo, mesmo sem pedir a autorização do poder legislativo norte-americano, vem enfiando o pé pelas mãos. E, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair para ele também. Né? Isso é questão de lógica. Eu acredito piamente que quem faz aqui paga aqui. Né? A famosa lei do retorno. Tá bom? Não sou a favor de terrorista, não sou a favor de tirano, não sou a favor de ditador de qualquer espécie. E não sou a favor de aloprados, loucos, inconsequentes, narcisistas e pessoas assim com o perfil do Trump, do Putin, do Hugo Chávez, do
Maduro e qualquer outro tipo de abestado que pensa que é melhor que os outros e que está acima da lei. Evidentemente, esse tipo de gente não se cria, mas assim como já aconteceram aí ao longo da história com centenas, talvez milhares de ditadores, esses aí, aspirantes a ditador, ou aspirante a coronel, ou a xerife, seja lá o que for, também, mais cedo ou mais tarde, vão sofrer as consequências das coisas erradas que fazem. Assim como todos nós, né? Mais cedo ou mais tarde sofremos as consequências dos erros que cometemos. Lei do retorno, pura e simples, tá bom? É isso. Então, só para finalizar, ah, os Estados Unidos, se cumprir o que prometeu, muito provavelmente vai fazer, até porque é uma guerra desproporcional. O Irã está atravessando uma situação muito delicada do ponto de vista sociopolítico, econômico e bélico também, até porque o regime do ditador Ali Khamenei, além de patrocinar 4 ou 5 grupos terroristas, inclusive o Hamas, que atacou Israel, ele patrocinava, agora provavelmente não vai patrocinar mais, o Estado Islâmico, o Hezbollah, o grupo Hezbollah, e até a Al-Qaeda, que era do Bin Laden, que todos sabemos que em 2001, no dia 11 de setembro de 2001, bombardeou 5 pontos estratégicos nos Estados Unidos, sendo que o mais trágico deles foi a derrubada do World Trade Center, com 2.976 mortes, além de milhares de feridos. Além de outros pontos que foram atacados, evidentemente, mas a intenção era atacar inclusive o Pentágono, só que o ataque ao Pentágono fez pouco estrago e teve o ataque, o avião que era dirigido para a Casa Branca foi derrubado pela reação dos passageiros, que num gesto de bravura conseguiram derrubar o avião antes que ele atingisse a Casa Branca, na época, no mesmo dia, no dia 11 de setembro de 2001. Então é isso que terrorista faz, né? Tenta destruir os outros e acaba sendo destruído. Mais uma vez, repito, lei do retorno, pura e simples. Só que nós não aprovamos qualquer tipo de violência, esse é ponto pacífico. Basta ver meus quase 2.000 vídeos aí que vocês vão ter essa confirmação, tá bom? E resta lamentar que quem sofre, que vai sofrer mais as consequências disso tudo, dessa insanidade, dessa tirania, dessa destruição em massa, derramamento de sangue, vai ser o povo iraniano e principalmente os mais humildes, os menos abastados, que sofrerão as consequências imediatas, lamentavelmente. Esperamos que essa guerra cesse ainda hoje ou amanhã no máximo, mas é muito pouco provável, segundo manifestação dos principais atores e deflagradores da guerra. Tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, um grande beijo, tchau, até mais.